Olá pessoal, com o gol de Allan Kardec aos 20 minutos, o Atlético foi até Manaus, lá no estádio Carlos Zanetti, e venceu a equipe do Amazonas por 1-0. Jogo válido pela 15ª rodada desta porcaria de Série B, mas é a realidade do Atlético. Então, foi um jogo que no início a gente viu um Atlético irritante, um Atlético vivendo de bolas longas, um Atlético não conseguindo colocar a bola no chão, não conseguindo trocar passes, e o adversário, o Amazonas, uma equipe bem inferior tecnicamente, e foi só por isso que o Atlético venceu o jogo hoje, o Amazonas trocando passes, controlando melhor o jogo, dominando o jogo, tendo mais posse de bola, mas como eu falei, o Amazonas é inferior ao Atlético, então o Amazonas não conseguiu tirar desse seu melhor jogo o gol, fazer o gol, porque o Amazonas também não levava perigo ao Atlético, embora o Amazonas tivesse posse de bola, tivesse troca de passes, construção de jogadas, mas a falta de qualidade da equipe amazonense, se comparada à equipe do Atlético, que também não é lá grande coisa, mas comparando ao Atlético, a equipe do Amazonas, ela mesmo tendo o domínio do jogo, não conseguiu fazer o seu gol, e o Atlético aos poucos foi se acostumando ao gramado, ao calor excessivo em Manaus, e também ao jeito da equipe do Amazonas jogar, e o Atlético deu uma melhorada. O Luiz Fernando, aos 8 minutos, ainda com o Atlético se adaptando ao jogo, fez a primeira jogada de perigo de gol da partida, numa jogada lá pela esquerda, o Luiz Fernando em velocidade, que é a característica do Luiz Fernando, vir em velocidade, com habilidade, limpar a zaga e finalizar. Foi isso que ele fez pelo lado esquerdo. O goleiro da equipe do Amazonas fez uma baita defesa. E aos pouquinhos o Atlético foi daí dominando também a partida, tendo um pouco mais de posse de bola, conseguindo fazer um jogo menos ruim com a bola no chão, e daí prevaleceu a melhor qualidade dos jogadores do Atlético, e o Atlético chegou ao primeiro gol logo aos 20 minutos, não tão logo assim, mas aos 20 minutos do primeiro tempo, com o Allan Kardec, numa jogada do Luiz Fernando, que tocou pro Zapelli, já dentro da área, no lado esquerdo. O Zapelli, que aliás fez até um bom jogo. O pessoal da Transamérica de Curitiba elegeu o Zapelli o melhor em campo. E o Zapelli, dentro da área, finalizou. A bola não iria entrar no gol, mas o Kardec estava ali para meter a bola para dentro, para finalizar, para empurrar a bola para dentro. Na finalização do Zapelli, o Kardec complementou, porque a bola não ia entrar no gol. Na complementação ali do Kardec, o Atlético fez 1-0. Então, daí a equipe do Amazonas, ela parece que se perdeu um pouco. O Atlético foi criando mais oportunidades, e esse jogo, esse filme eu já vi, né? O Atlético criando oportunidades, não fazendo e tomando gol no final, mas isso ainda bem que hoje não aconteceu. Mas enfim, foi o primeiro tempo que o Atlético não levou sustos, fez o gol, venceu ali com certa tranquilidade o jogo, e veio o segundo tempo. O segundo tempo, o Amazonas veio mais incisivo em termos ofensivos, mas não assustava o Atlético. A zaga do Atlético ali com o Beleze e também com o Léo Pelé, tranquilo, né? Não tiveram muito trabalho, e todas as jogadas que eles foram exigidos, eles levaram a melhor. Dessa vez o Odair Helman não entrou com 3 zagueiros, entrou apenas com 2 zagueiros, e o adversário também não justificava que o Odair Helman entrasse com 3 zagueiros. O Atlético precisaria ser mais ofensivo. Mas, falando em ofensividade, o meio de campo do Atlético foi ali com o Filipinho, né, auxiliado com o Raul. O Raul até hoje jogou o jogo todo, auxiliando o Filipinho, os dois ali na contenção. Logicamente que o Raul um pouquinho mais para construir jogadas, mas de trás. E o Patrick
com pouca mobilidade, Patrick gordo, ele mais se preocupou também em defender do que construir jogadas, e o Zapelli no meio de campo, o único ali, o único que ofensivamente construía jogadas, né, ofensivas e tentava municiar o Allan Kardec e o Luiz Fernando. E o Zapelli hoje jogou bem, foi um bom jogo, só que assim, o jeito do Zapelli jogar é aquele jeito de jogador de fim de semana, aquela pelada do fim de semana, ou na quarta-feira, e o Zapelli com aquele jeito de jogar displicente, meio que dorme, acorda, acorda, dorme, mas como ele tecnicamente ele é diferenciado, hoje ele fez um bom jogo, por quê? Porque o adversário permitiu que ele fizesse um bom jogo. O adversário era um adversário de pouca qualidade, então o Zapelli, mesmo com esse jogo sonolento, ele se sobressaiu ali no meio de campo e tomou conta do jogo no meio de campo. E as bolas perigosas do Atlético, para as complementações, para as finalizações, saíam dos pés do Zapelli. O Allan Kardec, ele fez o gol, o que é o mais importante, o futebol, o objetivo principal é fazer o gol, mas o Allan Kardec pouco construiu mais alguma coisa, só que ele segurou a zaga do Amazonas. O Allan Kardec, pelo nome que tem, preocupou muito a zaga do Amazonas. A zaga do Amazonas ficou preocupada em mais marcar o Allan Kardec do que jogar, do que marcar outros jogadores do Atlético, e isso facilitou para que o sistema ofensivo do Atlético trabalhasse e conseguisse criar mais jogadas perigosas para fazer gol. Então o Atlético ele criou oportunidades, não fez. O goleiro da equipe de Manaus, da equipe do Amazonas, também fez um bom jogo, fez algumas defesas importantes. Em resumo, foi um jogo seguro do Atlético, mas assim, a gente não pode se iludir. Foi um jogo seguro do Atlético? Foi. O Atlético jogou bem? Sim. Mas mais por conta do adversário que permitiu que o Atlético jogasse bem, né? Do que assim, do que fosse um adversário que levasse mais dificuldade ao Atlético. Então o Atlético, por mais que for jogar lá em Manaus, um calor acima do normal e um gramado que não é ruim, mas também não é tão bom, num estádio mais acanhado, um estádio arrumadinho, tudo bem, mas mais acanhado, o Atlético mesmo assim superou essas adversidades e o adversário Amazonas não trouxe tanta dificuldade ao Atlético. Então, por isso, o Atlético venceu por 1-0. Então, a gente não pode se iludir muito com isso. Mas, menos mal que o Atlético agora só está a 1 ponto do G4, né? E o Atlético está em 6º lugar, a 1 ponto do G4. Olha só, as contratações do Atlético, vou falar um pouquinho delas, são os 3 gringos que já estão em Curitiba. O atacante colombiano Kevin Viveiros, artilheiro da Libertadores. O outro atacante, esse é um atacante um pouquinho com 31 anos, né? O Kevin Viveiros tem 25 anos. Esse outro, o Steve Mendonça, mais conhecido como Speed Mendonça, porque é um atacante de velocidade, mas já com 31 anos. E também o Felipe Aguirre. Os 3 reforços, se eu não me engano, os 3 são da equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Olha, confesso que eu não acompanhei esses jogadores, eu não vi esses jogadores jogar mais que 1, 2, 3 jogos. Eu não vi esses jogadores jogar. Eu sei que o Kevin Viveiros é artilheiro da Libertadores, inclusive o Atlético está até fazendo um favor à equipe do São Paulo, porque o Atlético Nacional é o próximo adversário do São Paulo na Copa Libertadores, e o Atlético tirou 3 de seus jogadores principais, o Kevin Viveiros, o Speed Mendonça, ou Steve Mendonça, e também o zagueiro Felipe Aguirre. Se eu não me engano, são 3 jogadores titulares dessa equipe do Atlético Nacional. Mas o Atlético está se reforçando com esses gringos. E eu pergunto, será que o futebol colombiano está acima do futebol brasileiro? Será que o futebol colombiano é melhor que o futebol brasileiro, mesmo que seja no momento? Eu acredito que não. Então, assim, é uma aposta alta do Atlético, pois o Kevin Viveiros
até então o maior investimento do Atlético em termos de contratação. Então, espero que dê certo. Como o Odair Hellmann falou na coletiva hoje após o jogo diante do Amazonas, esses jogadores vão entrar gradativamente na equipe, porque, segundo o Odair Hellmann, ele está começando a acertar a equipe, então ele não quer desconstruir algo que ele está construído, mas eu não vejo assim, eu não acho que o Odair Hellmann apenas ajeitou a equipe para não fazer tão feio como vinha fazendo. Ainda assim, está longe de falar, ó, o Atlético tem padrão de jogo. Está longe disso. Hoje, no início do jogo, foi um Atlético irritante, um Atlético de muitas bolas longas, de um Atlético com dificuldade em ter essa bola no chão, em trocar passes. Depois o Atlético foi conseguindo entrar no jogo e melhorou um pouco esse fundamento de bola no chão, de trocar passes, de lançamentos e tudo mais. Mas eu digo, porque a equipe adversária facilitou, a equipe adversária é uma equipe inferior e ela facilitou, então o Atlético conseguiu entrar no jogo, venceu por 1-0 sem tomar sustos, mas vamos ver aí na continuidade. Espero que essas contratações aí deem certo, que o Atlético pega agora o próximo adversário na 16ª rodada é o Goiás, o líder do campeonato. Espero que o Atlético tenha aí boa sorte nesse jogo, porque vai precisar muito, porque a equipe está longe de ser um time para garantir que vai vencer o jogo mesmo jogando em casa, né? O Atlético não tem mais, o Atlético não garante mais nada para ninguém. E prova disso foi no Atletiba, em que o Atlético pegou um time como o Curitiba, que é, se eu não me engano, é o atual líder do campeonato, mas é um time fraquíssimo, um time bem pragmático, com um técnico bem pragmático, e o Atlético conseguiu perder para esse time. O Goiás também não é grande coisa, mas assim, o Atlético nessa Série B, ele vem perdendo para ele mesmo, porque ele não se acerta, porque por desmandos da diretoria, por erro em contratações, enfim. O campeonato, como é longo e ainda não terminou o primeiro turno, estamos no final do primeiro turno, o Atlético está mesmo com todas esses erros, o Atlético está a apenas 1 ponto do G4. Então é isso que o torcedor se apega, sempre com a esperança de que as contratações que estão chegando deem certo e posso elevar o Atlético de patamar e seguir adiante nessa Série B. Beleza? Então por hoje é só. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.